Olá, estamos entrando um pouquinho mais cedo, como de costume, para ir testando, para as pessoas irem entrando. Daqui a pouco o professor Ronaldo Mota está conosco. Ai, gente, eu estou me achando hoje. Ah lá, o professor Ronaldo Mota, já vou chamá-lo aqui ao vivo. Oi, professor Ronaldo, já vou te chamar. Oi, Cleonice, Isabela, Milka. O pessoal tá entrando. Eu vou para ficar bem bonita para o professor Ronaldo. Vou botar um filtro em mim. Aí, aí, bem lindo. Aí, ó, tem que ficar bonita. Tem que ficar bonita para o professor Ronaldo. É muita emoção, gente. É muita emoção ter o professor Ronaldo. Nós já vamos entrar e aí ele também, vou chamá-lo já um pouquinho antes do horário para ele também testando lá o microfone dele, testando a câmera dele, tá bom? Vou aqui chamar o professor para a gente ir falando sobre amenidades antes de entrarmos no... Que emoção falar com este professor, gente. Botei até... Ah lá. Professor! Estou aqui. Ah, Olha a imagem. tô, tô te ouvindo super bem, professor. Maravilha, Dani. Eu tô aqui com a minha paixão na mão, ó. Oh, muito obrigado. Algumas pessoas já estão entrando. O senhor está em que cidade, professor? Janeiro. É, no Rio. Como é que tá o Rio aí, professor? Tá nessa crise como todo mundo. Tá se cuidando, né, professor? Por que não sai de casa faz tempo? Só sai Eu assim. também. Eu falo que a pandemia me ensinou muitas coisas, inclusive reafirmou o quanto eu gosto de gente, o Né? quanto eu gosto, o quanto eu gosto de estar com pessoas, né? Não tem como, né, professor? Não tem como não gostar, Isso. Que ainda bom. mais na nossa profissão, né? É. Oi, Maiara, professora Maiara entrando, professora Reni. Que prazer, que honra. Estamos aqui, professora, fazer uma live linda com esse professor que é um grande amigo da Faculdade Instead, que a Então, gente tem tanto orgulho. Grande mesmo, Bruno Torquato, grande professor Ronaldo. Que é, orgulho. é meu professor de remo. Ai, que legal, que legal. Doutor Rui, que prazer e que honra, doutor Rui, tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Nosso professor da faculdade Instead também. Claudinha, nosso braço direito lá na faculdade também. Ele é show mesmo, Claudinha. Que coisa boa, ter tanta gente boa com a gente, tão pertinho, né? Como a gente imaginava que a gente. Eu falo que tem uma metáfora que fala da vaquinha que é empurrada do precipício, né? Empurrar a nossa vaquinha com essa pandemia. É, Tudo aquilo que nos era tão confortável nos foi tirado. E é aí a gente precisou aprender a se reinventar, né, professor? fácil, não é fácil. Não teve jeito. Esperar aí mais uns 3 minutinhos. Eu tô com um texto seu aqui, eu vou começar por ele. Tem um parágrafo seu aqui que eu falei, é a nossa... Ô, professor, eu acho que as suas escritas já previam algo nessa direção. Ou nós nos apressávamos para entender o papel das tecnologias na nossa vida e na educação, ou ela ia acabar passando uma rasteira. Pressou um pouco, né? Ou ela ia passar uma rasteira. As alunas de pedagogia também aí entrando. Oi, Lu. Que coisa boa. Eu vou mandar aqui na setinha, avisar a Neca que nós já estamos aqui também. Avisar que nós estamos já aqui online para todo mundo assistir, para entrarem. Que as pessoas vão entrando, vão se conectando. Primeira vez que eu faço aqui pelo Instagram. Foi bem interessante mesmo essa divisão de tela. É muito legal e depois a gente consegue também, o nosso pessoal do marketing, eles colocam, eles transformam num vídeo e colocam disponível na plataforma do YouTube da faculdade também, nos vídeos da faculdade. Maravilha.
Oi, professora Suzana, professor Fábio. Oi, Neca. A Neca chegou. Agora a gente pode começar, só depois que a Neca chega. Pode começar. Gente, eu estou aqui com um professor que eu tive a honra de conhecer na nossa aula inaugural. Lá em 2019, quando nós fomos começar a faculdade, o ano letivo, o semestre letivo da faculdade, o professor Ronaldo esteve conosco, fez uma palestra de abertura das aulas, fez toda uma contextualização para esses estudantes desse século que a gente vive agora, de quem é esse estudante, quem é esse professor, que sociedade é essa que nós estamos imersos. E eu vou começar com uma frase, na verdade, com um trecho que ele termina, que eu vou fazer inveja agora para todo mundo. A professora Reni e o professor Pedro Chaves deram para todas as pessoas, os nossos professores, nós sorteamos para alguns estudantes o livro do professor, A Arte da Educação. E aqui no final, professor, bem no final mesmo, é o penúltimo parágrafo do livro, o senhor disse assim: educar mais do que nunca é emancipar o educando para, fruto dos ensinamentos dos mestres, ser capaz de enfrentar desafios complexos. Emancipa-se quando o educando se torna competente para escrever e interpretar textos complexos, ou quando se atinge o domínio do letramento matemático, indo muito além das operações simples da aritmética. É emancipatório o pleno domínio do método, especialmente do método científico, para, utilizando tal ferramenta, entender e interpretar o mundo à sua volta. Educar é promover a aprendizagem independente ao longo de toda a vida, entendendo que cada educando aprende de maneira única e personalizada, e que todos aprendem em qualquer lugar e o tempo todo. Aí veio a pandemia, empurrou a nossa vaquinha no precipício e falou: agora vocês vão educar e aprender e reaprender de outra maneira. Fala um pouquinho sobre esse contexto para a gente, inclusive trazendo já essa questão do vórtex digital, né, que a gente tem, que o senhor tem tanto dito nas suas falas, nos seus textos. É um momento único. Eu falo que tudo que a gente achava que não podia dar certo, teve que dar certo com essa pandemia. E a gente fez dar certo. Como é que o senhor vê isso, professor? Bem, primeiro, professora Dani, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso. Eu me sinto completamente em casa. Na verdade, não consigo me sentir uma visita aí em Campo Grande. Me sinto em casa, portanto. Da mesma forma, cumprimento de forma muito especialmente a nossa diretora, a professora Neca, o Fernando Bunlai, a professora Reni, o professor Pedro, todos queridos amigos. Dani, o que nós temos hoje? Vamos separar as coisas, né? Porque às vezes dá a impressão que essa pandemia, que por sinal só temos coisas horríveis sobre ela, tudo que eu falar de positivo, ninguém para eventualmente ter a percepção de que eu estou minimizando, hipótese alguma minimizo. É algo muito ruim, perverso e algo que não deveria estar acontecendo, mas está. E ao estar, nosso papel enquanto educador, enquanto pensar sobre o que nos cerca, tentar entender quais são as consequências e como a gente pode tirar alguns frutos, né? Se é que existem frutos de uma coisa tão ruim. Mas já que estamos nela, vamos pensá-la naquilo que são subprodutos que possam trazer contribuições e aumentar o nosso próprio nível de aprendizagem sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Primeiro, nós já estamos, nós, enquanto civilização, submetidos a um grande vórtex. Vórtex, na figura da física, significa aquela figura de um redemoinho, que são linhas circulares, espirais, que giram em torno de um centro de rotação que a tudo suga. Quer dizer, a coisa mais simples, eu vejo isso numa pia. Qualquer água escorrendo, ela tende a um formato de um redemoinho, e como você pode observar, tudo é sugado para o centro desse redemoinho. Aquilo que está mais próximo do centro de rotação é mais rapidamente sugado, mas mesmo aquilo que está mais distante do centro de rotação, uma hora também é sugado. Isso. Esse vórtex digital decorre do fato de que nós, enquanto civilização, especialmente neste século, nas últimas 2 décadas, um processo de uma transformação abrupta, radical, muito rápida, muito violenta, transformadora,
Não há nenhum setor da sociedade que não será afetado. Não há nenhum de nós que, ao longo dessa vida, não seja igualmente afetado. Mas, assim como nós, uns serão mais afetados, outros serão menos afetados. Os setores todos serão, mas não serão igualmente. Alguns setores são mais rapidamente afetados e alguns setores levam um tempo um pouco maior para ser afetado, mas também será afetado. Uhum. E que existem setores, como o setor de comunicações, como os setores associados ao sistema bancário, financeiro, que já foram absolutamente estragados. Eles foram puxados para esse de rotação, passaram por um processo de deglutir, por um processo de esmagamento, por um processo de uma transformação violenta, e já foram projetados naquilo que é o produto do processo de transformação desse centro de rotação. Educação, curiosamente, é até curioso que se diga isso, foi menos afetado. Embora nós todos estejamos achando que já são imensas transformações, a boa ou a má notícia é que nós estamos ainda somente no início de um processo muito vigoroso. Isto ainda não tem a ver com a pandemia. O que aconteceu neste ano é que nós tivemos um adicional acelerador. Aquilo que já estava em curso passa por um processo de catálise, de catalisador, que acelera, que dá uma dimensão maior ainda de algo que já era bastante grande. E, portanto, se é verdadeiro que o século XX, eu vou me referir a ele às vezes, foi um século fantástico, um século que eu gosto de chamar um século miraculoso, porque a educação fez um papel fantástico. Nós, enquanto seres humanos, tivemos avanços significativos, aumentamos a expectativa de vida no começo do século XX de 43 anos para 76 anos ao final, praticamente dobramos. E a escola tiveram contribuições significativas nesse processo. Então, é verdadeiro dizer que se o século XX, de alguma forma, foi um século que nós vivemos transformações que equivaliam, em geral, a um milênio, é igualmente verdadeiro que, ao ingressarmos no século XXI, movido por tecnologias digitais, pelo vórtice, pode-se dizer que está equivalendo ou equivaleu a quase um século. A novidade da pandemia é que nós temos um processo agora ultra acelerado, no qual, em algumas semanas, alguns poucos meses, teremos transformações que, em geral, iriam demorar anos, eventualmente décadas, mas que fomos absolutamente precipitados. Precipitados para incorporar elementos de um mundo digital que gradativamente iriam ocorrer. Só que o gradativo virou repentino. Então, isso retrata, em primeira instância, Dani, o que é esse vórtice digital. Entendi. E, assim, claro que de uma maneira muito ruim, né, de uma maneira muito trágica, como o senhor disse, perversa, nós tivemos que virar essa chave de uma maneira, assim, abrupta. As nossas escolas, a gente pensa assim, falando da educação como um todo, eu vejo que as instituições superiores, elas sofreram menos impacto. Agora, quando a gente traz essa realidade para a rede pública, quando eu levo lá para a educação básica na rede pública, quando eu levo para a educação infantil, nós fizemos um evento com a pedagogia, onde nós tivemos a professora Regina Marques, da UFMS, e ela estava falando justamente isso. Ela falou, Dani, a coisa tomou uma proporção tão grande, se a gente precisa cuidar de algumas coisas. Uma coisa é a gente pensar em levar esse ensino presencial remotamente para esse estudante com segurança aprender no ensino superior, no ensino médio. Agora a gente está vendo um movimento na educação básica de tentativa de levar isso para as crianças da educação infantil, e muitas vezes de uma maneira atropelada nesse processo. Então, quando nós pensamos, né, que a educação, sim, sofreu menos impacto nesse processo, a gente brinca que lá na faculdade, no dia 16 de março, nós entramos em isolamento com os estudantes e em 2 horas do nosso dia, nós organizamos todo o processo remoto. Mas nós tínhamos já à nossa disposição, até pelas metodologias ativas, nós já tínhamos um ambiente virtual organizado, nós tínhamos recursos tecnológicos, um aparato tecnológico que nos deu esse suporte. Agora, quando a gente pensa nisso, no macro da coisa, a gente pensa naquela criança que está lá no interior do Nordeste,
do primeiro ao nono ano que não tem esse acesso, né? Que não tem essa facilidade e nem essa familiaridade. E assim, as redes estaduais e municipais, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, estão se desdobrando, mas está muito difícil. Inclusive, estão adiantando férias. Então, como é que é isso, professor, para o senhor que é um grande educador, um pensador desse novo tempo, dessa questão do digital dentro da nossa aprendizagem? Eu vejo por dois ângulos. A minha humilde opinião é assim, acho que se nós tivéssemos também tido ouvidos de ouvir, né, uma escuta importante de tantos teóricos, um deles o senhor, falando dessa necessidade, já tem 10 anos que a gente vem batendo nessa tecla. Olha, nós precisamos nos reinventar. A escola não pode ser um local privilegiado de protagonismo do professor, esse estudante, as tecnologias. Então, a gente vem trazendo isso já, estudando isso há muito tempo. Chegou o momento de uma forma trágica, de uma forma abrupta e muito trágica. Como é que o senhor vê essa questão da educação, por exemplo, da educação básica no país? E depois da educação superior também? Professora, eu acho que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e elas são correlacionadas, mas às vezes não se refere exatamente ao mesmo aspecto. É verdadeiro que quando você tem uma crise, nós estamos no meio de uma crise, aquilo que é a essência transparece mais rapidamente. E a essência nossa é uma essência de uma sociedade tremendamente desigual. Por sermos desiguais, quando há uma crise, aquilo que já poderia ser aparente se transforma em algo evidente. Portanto, nosso mundo assimétrico ele se evidencia de uma forma mais translúcida. Portanto, o próprio acesso à internet faz com que nós criemos uma desigualdade que se amplifica, que se cristaliza, e que não pode ser minimizada. No entanto, como tudo tem um aspecto curioso, a gente, como pensador, educador, a gente tem que se ater às experiências que foram efetivamente realizadas. Eu tenho participado de alguns episódios experimentais muito interessantes, inclusive uma na cidade de São Paulo, onde o mesmo conteúdo digital foi ofertado e consumido numa escola de educação básica, no caso, citando o Bandeirantes, que é reconhecidamente uma das mais tradicionais e uma escola de elite, e o mesmo material foi proposto em escolas públicas de periferia de São Paulo. Quem propôs e quem executou, obviamente, esperava que os resultados evidenciassem esse grande contraste entre alunos que têm todo um ambiente doméstico ultra favorável a acessá-los facilmente e outros exatamente o oposto. A conclusão tem que ser tomada com relativo cuidado, mas o rendimento e a apropriação do conteúdo digital foi muito próxima, para não chamar idêntica. Ou seja, algo nos diz que mesmo aquelas pessoas que têm todo um conjunto de dificuldades de um letramento, capacidade de entender, capacidade de escrever texto, letramento matemático, capacidade de realizar operações simples, letramento digital, que é essa capacidade de você utilizar as ferramentas que a rede tem, claro que isso existe, claro que essas diferenças elas persistem fortemente, mas eu diria que nós, por outro lado, temos um caldo cultural, que é difícil definir o que seja, e mesmo as classes mais populares, com todas as dificuldades, demonstram um apreço pelo mundo digital impressionante. Há estudos mostrando, por exemplo, que do ponto de vista de uso de terminais eletrônicos bancários, nenhum país do mundo utiliza com a facilidade que nós utilizamos. E aqui eu não estou me referindo a clientes especiais, os quais às vezes vão até para atendimentos mais de elite. Eu me refiro a atendimentos simples, de pessoas que nem cheque têm e que usam cartão e que realizam operações numa velocidade, numa facilidade impressionante, mesmo pessoas não letradas. Nós temos uma experiência das nossas eleições digitalizadas, e fomos pioneiros num país com o tamanho, com a dimensão do Brasil, e os resultados, salvo alguns malucos, são absolutamente confiáveis. A população demonstra, sim, uma confiabilidade, uma facilidade, e aquilo nos remete a um nível de transparência.
O nosso sistema de imposto de renda, ele, comparativamente com países muito mais adiantados do que o nosso, são mais arcaicos e atrasados. Ou seja, as duas coisas são verdadeiras. Aquilo que nos torna desiguais, social, econômica e culturalmente, se reflete também no mundo digital. Mas um certo destaque a ser feito, que por algum motivo, e esse motivo pode ser estudado, pode ser entendido, nós temos uma população que, mesmo as suas camadas mais populares, demonstram um desejo enorme de utilizar essas ferramentas e, em utilizando-as, nós podemos ter a perspectiva de termos uma sociedade mais justa. Porque à medida que nós possamos prover, e ainda não fazemos, internet de qualidade para setores mais abrangentes da sociedade, que a gente possa simplesmente não dificultar, eu diria, não é nem ensinar, ninguém ensina para essa população, especialmente jovem, letramento digital, porque eles aprendem isso com uma espontaneidade enorme. Mas dotá-los das ferramentas capazes de utilizar essas facilidades num nível alto. Ou seja, basta eu saber utilizar digitalmente se eu tenho dificuldades básicas de saber ler e escrever um texto mais complexo. Agora, exclusivamente do mundo digital, talvez esteja ainda para ser melhor entendido em que medida esse vórtice digital também não nos cria uma outra circunstância de que, em particular, nesse aspecto, aquele menino pobre que vai numa lan house e que paga R$1 para ficar lá 15 minutos, acredite ou não, por vezes ele está lá jogando, por vezes está vendo bobagem, mas todos nós o fazemos. E tem muito essa questão também, e a gente tem, às vezes, algumas limitações e ainda uma necessidade de quebra de paradigma, né? Isso foi tão discutido em relação à educação e essa questão da internet e do digital dentro das nossas salas. Como é que, vamos pensar que nós estamos aí em tempos normais, estamos em sala. O que a pandemia vai deixar de aprendizado, professor, para esses professores que estarão novamente com seus alunos daqui a alguns meses? O que o senhor acha, na sua prospecção intelectual, que vai acontecer? Será que aquelas resistências que nós víamos tanto em algumas falas, em algumas palestras, em alguns cursos, de que sempre o tete-a-tete é melhor, só assim o aluno aprende? E a gente sabe que a gente vive num processo de superabundância de informação, e de superabundância de informação gratuita. Está ao alcance das nossas mãos. Isso também vai mexer no pós-pandemia, professor, com essa questão da concepção de aprendizagem desses professores? Vai dar para a gente aproveitar muito esse processo, apesar de caótico e perverso, para que a gente mude de uma vez por todas essa questão de qual é a real função da escola para esse estudante do século XXI? Professora, eu não sei o que vai exatamente acontecer. Eu posso dizer o que eu espero que aconteça. Curioso que seja, referindo-me ao professor que eventualmente tinha e tem, e talvez ainda tenha, um nível de resistência às tecnologias digitais, o que a gente pode pedir é que ele seja tolerante. E se pedir para alguém ser tolerante não é simples, porque a nossa tendência não é ser tolerante. Nossa tendência, às vezes, é defender de forma bastante arraigada algo que a gente imagina que acredita e fazemos com toda a legitimidade. No entanto, vamos ter uma percepção histórica. Tradicionalmente, ao longo das décadas, se quiser, ao longo dos anos, as inovações chegavam à sociedade oriundas do meio universitário. Isso vem lá de Newton, aonde que era o ambiente que gerava as grandes novidades? O mundo acadêmico. Tanto que, se a gente lembrar, as universidades elas costumam falar que elas são sustentadas num tripé. Né? Esse tripé é ensino, pesquisa e extensão. De certa forma, isso está até contido indevidamente na Constituição. O que nós chamávamos de extensão? A gente agora é mais limitada e se envergonha um pouco do que nós falávamos no passado. Mas eu me lembro bem de termos pró-reitorias de extensão que definiam extensão como sendo levar o conhecimento produzido na universidade para o meio ao seu redor. Ou seja,
dentro da universidade, gerávamos um conhecimento que a sociedade ainda não conhecia, que não o dominava, e nós, sendo da universidade, levávamos esse conhecimento de uma forma, por sinal, muito bem intencionada. E assim foi, mais ou menos, verdadeiro. Se nós pensarmos os grandes acontecimentos até o século XX, não é equivocado imaginar que ou elas nasceram dentro das universidades ou nasceram em função dela. Mas a universidade sempre foi, de certa forma, o carro-chefe. Eu queria conhecer uma inovação, eu estava dentro da universidade. Se eu queria saber algo que iria acontecer, uma tendência, uma perspectiva, eu olhava para o que estava acontecendo dentro da universidade. Aí chegou o século XXI. O século XXI foi maldoso com as universidades, e com as escolas e com os professores. Porque, pela primeira vez, a grande transformação, não só, claramente, ela é oriunda da universidade, como eu posso dizer que ela invadiu de fora para dentro as universidades, ou as faculdades, ou a educação básica. Eu garanto, e isso posso dar alguns elementos bastante curiosos, não houve nenhuma reunião, pelo menos no Brasil, e eu estava na Secretaria Nacional de Educação à Distância, onde os gestores, entendido aqui o corpo docente, as decisões dos colegiados maiores das instituições, que eles, de uma forma pacífica, tenham concluído, olha, eu acho até que é razoável mesmo, quem sabe a gente adota essa tal das tecnologias digitais. Não, não foi assim. A história, para ser bem contada, foi os professores, no seu dia a dia, começaram a perceber que os seus alunos, e quantos mais jovens isso ficava mais evidente, habitavam um outro mundo bastante digitalizado. Eles eram obrigados a conviver com estudantes cuja forma de contato com o mundo era via uma rede mundial de computadores. Eles se viam entre si utilizando uma rede. Eles falavam com a sua família usando uma rede. Eles pesquisavam usando uma rede. Eles produziam e trabalhavam usando uma rede. Eles namoravam usando uma rede. E a pergunta ficou absolutamente óbvia no ar. Por que também não se desta mesma forma? E ao perceberem isso como uma invasão de um hábito, um costume de fora para dentro, gradativamente os professores foram incorporando, muitas vezes a contragosto, um conjunto de novidades que vinham de fora para dentro. Uns os fizeram de forma menos problemática e se deram bem. Especificamente, isso apareceu na figura que hoje nem tem muito sentido o nome, que é educação à distância. Educação à distância é um nome genérico que se deu para esse processo de incorporar uma educação digital numa educação tradicional, que era basicamente presencial. Com o tempo, aquilo que era eventual acabou se transformando em algo absolutamente verdadeiro, dividindo espaço. E aí começa um falso conflito. O que é o falso conflito? Alguns que acham que a presença da educação digital, porventura, fosse ela responsável por uma má qualidade que, evidentemente, todos os nossos níveis educacionais não há, do ponto de vista de pesquisa séria, aprofundada, respaldada, baseada em método, que comprove que haja qualquer correlação entre má qualidade e a adoção de tecnologias digitais. Essas duas coisas aconteceram. Infelizmente, a qualidade do nosso ensino não cresceu como deveria ter crescido, especialmente na educação básica, e, simultaneamente, passamos a incorporar uma juventude, crianças, que têm uma enorme, eu chego a dizer que diferenciada capacidade de utilização de ferramentas, instrumentos, mecanismos digitais. Isso gera um conflito. Nós temos, pela primeira vez, uma circunstância curiosa, que é um professor que começa a perceber que existe um outro ambiente, e aqui eu já vou usar a palavra correta, um outro ambiente de aprendizagem, onde qualquer aluno, para não dizer todos os alunos, dominam aquele espaço virtual de aprendizagem, não o conteúdo da aprendizagem, eu me refiro ao domínio do espaço no qual se aprende, com uma facilidade, com uma profundidade que raramente um professor tem. Ora, temos aí uma ruptura, temos aí uma revolução à vista. Veja, até aqui eu me refiro a algumas décadas, e
aqui eu me refiro às vezes até ontem ou até a semana que vem, o processo educacional era centrado na escola. Onde é que se aprende? Na escola. Quando se aprende? Quando na escola a professora ou o professor começa a ensinar. O que nós temos hoje? Sejamos claros. Boa parte daquilo que as pessoas aprendem, elas aprendem também na escola. Muitas vezes elas aprendem em função da escola. Mas, basicamente, o que nós podemos dizer é que nós migramos muito rapidamente para uma clareza de que hoje o educando aprende em qualquer local, a qualquer tempo, inclusive na escola, às vezes com seus próprios professores, mas certamente ele aprende da maneira dele, quando ele quer, aonde ele quer, como ele quer e com quem ele quer. E isso, inevitavelmente, vai gerar um conflito. Então, quando eu me refiro ao fato de que todos nós, indistintamente, haveremos de estar mais tolerantes quando esse processo, esperamos seja breve, se finde, nós teremos pessoas inevitavelmente mais digitalizadas. Com uma vantagem, os professores também. Mesmo aqueles que eram mais refratários, eles obrigatoriamente, talvez a contragosto, mas afortunadamente, se obrigaram a aprender ferramentas que em regime normal não aprenderiam. E ela é tentadora mesmo. Tem uma figura muito interessante, acho que está associada a Fernando Pessoa, que ele se refere não à educação à distância, não às tecnologias digitais, mas ele usa sobre algo que se aplica, e ele diz, no começo se estranha, depois entranha. Tem um texto seu aqui, né? Sobre isso. Fernando Pessoa sobre um outro contexto. Mas certamente, eu não chamo... Educação à distância é um nome genérico que tende a acabar logo em seguida. Nós caminhamos em direção a uma educação absolutamente híbrida, que vai incorporar as ferramentas de amplas, a uma educação flexível e, especialmente, uma educação personalizada, que passe a respeitar aquilo que nós chamamos um DNA que cada um de nós tem. Nós temos uma molécula que nos distingue, mas temos igualmente um DNA educacional. Nenhum de nós é igual ao outro. Cada pessoa aprende de forma única. E de forma única significa que é papel do professor e é papel da escola estarem preparados para, a partir daquilo que corresponde a uma característica peculiar de cada educando, saber propiciar que existam e sejam estimuladas trilhas educacionais que sejam compatíveis com aquele perfil. E não é uma pessoa só, é a pessoa só no momento específico. Cada um de nós flutua ao longo do tempo. Pode ser que num determinado período eu esteja mais apto, mais desejoso de consumir um produto na sua forma mais visual, na formato de vídeo, em outras, por motivos mais variados e absolutamente corretos, eu estou disposto a ler numa literatura clássica em papel um livro que eu possa senti-lo na mão. Nada disso está errado. O que está certo é você propiciar uma multiplicidade de escolhas. E essa multiplicidade está se alargando enormemente. Se nós caminharmos em direção ao que são os laboratórios de simulação, estão acontecendo absolutamente maravilhosas. Se nós pensarmos que aquilo que nós chamamos hoje de real, físico, versus virtual, vai desaparecer, mas desaparecer com uma rapidez enorme. Isso aqui é um exemplo de que talvez não fique claro qual é o real prejuízo de eu ter uma palestra totalmente presencial ou virtual. Mas é claro, uma pessoa que está no Rio Grande do Sul pode compartilhar, não só passivamente, pode se interagir. Mas eu iria mais longe. Há um mundo digital, que é um mundo que conjuga o físico com o virtual, com o digital, e há hoje experiências maravilhosas, que um dia espero poder trabalhar mais sobre isso, onde há laboratórios de simulação que não só possam ser tão bons como o chamado laboratório presencial físico, mas eu diria muito superiores. Nós podemos examinar aspectos que um laboratório clássico presencial nem passa perto de imaginar. E nós estamos com essa história correndo ao longo. Por isso, doutora Dani, que eu me refiro assim a esse aspecto tolerância. A gente não tem claro o que vem por aí. As coisas estão acontecendo numa velocidade estúpida. O que a gente pode dizer assim, aprendizagem é algo que se transforma continuamente ao longo de toda a vida.
Nós temos uma história, enquanto Homo sapiens, de aprendizagem que vem das sociedades primitivas e que, por vezes, sofre transformações mais abruptas. Este caso, acelerado pela pandemia em curso, é um desses momentos. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Sui Salomão, ela fala o seguinte, ó. Tenho lido muitos depoimentos de pais e mães afirmando que essa educação em casa entre aspas, em tempos de pandemia é uma hipocrisia. Gostaria de uma opinião em relação a esse olhar e esse entendimento. Olha, Sônia, eu não sei dizer se eu concordo e talvez você tenha alguns elementos que eu não tenha para ter essa opinião. Eu penso talvez o contrário. Primeiro, a pandemia é algo muito ruim, as pessoas ficarem confinadas em casa ou em qualquer outro local não é uma coisa boa, mas já que a pandemia existe, já que nós estamos em casa, eu diria que ao oportunizar que as pessoas percebam a possibilidade real, e ela é real, de se aprender também em casa, no ambiente doméstico, isso é fantástico. Mesmo pessoas que, porventura, talvez só saibam utilizar um telefone celular para mandar WhatsApp. Mas ela começa a descobrir que aquele mesmo aparelho que ela usa para mandar uma mensagem, e é legítimo que use para mandar uma mensagem, ela tem outras funcionalidades. E se ela, ao longo desse período de confinamento, me refiro aqui a alguém não necessariamente um estudante regular, aprende isso e começa a dominar, ela teve um letramento digital. Vamos supor um aluno que sabia desenvolver alguns mecanismos, mas não sabia todos. Ao final desse processo, ele se viu obrigado a aprender novas ferramentas, que vai desde utilizar o Zoom, de utilizar o Team da Microsoft, que seja utilizar o Instagram, seja dar um uso didático para o Facebook, seja a possibilidade de você ler um livro eletrônico, porque você não vai sair para comprar um livro, seja a oportunidade de descobrir que existem hoje livros enriquecidos digitalmente que vão muito, mas muito além de um simples PDF que é transformado em linguagem digital. São conteúdos que permitem o acesso via links ou via estudos complementares a coisas fantásticas. Há, sim, laboratórios, que aí eu diria, infelizmente, não é acessível de imediato a todos, não porque não seja acessível, porque está na nuvem, está acessível a todos, mas porque as pessoas talvez não tenham ainda o nível de preparo para fazê-lo, mas eu acho que é possível, sim. E essa interação com os pais, é óbvio que existe um universo dos pais que é próprio dos pais. Eles que estão associados à ideia do carinho, do amor, do conforto. E isso é um papel que, embora não seja exclusivo dos pais, ele é um papel muito específico. Mas à medida que um pai ou uma mãe, dentro das suas limitações, lembremos que somos um povo brasileiro que não temos em Finlândia, pensamos em Coreia, onde a maior parte dos pais tem curso superior e, portanto, tem uma facilidade enorme de, num momento como este, estar ao lado dos filhos menores ajudando. Mas mesmo os pais, com as limitações que nós temos dentro da nossa realidade brasileira, eu vejo como muito positivo, de novo, se tiverem tolerância. A criança tendo tolerância, que o pai não é e não tem a formação que se espera do professor, mas ele é alguém solidário naquele momento que pode estar ajudando e estimulando o aluno a aprender. O que eu sei, professora Dani, é que há estudos muito claros que presidiário aprende. Você pode dizer que aprende bobagem, mas aprende, ou seja, é da natureza humana. Há presos em solitária, e há relatos muito bonitos, que eles aprendem observando ratos, baratas, formigas. Ou seja, mesmo na condição mais esdrúxula, mais aviltante do ser humano, que é preso numa solitária, nós, seres humanos, temos um desejo incrível por aprender. Alguém dirá, mas nesse confinamento eu não tive vontade. É razoável também, as pessoas às vezes têm um estresse, todos nós temos, não há como a gente imaginar que o nosso mundo é assim maravilhoso. Insisto, ninguém gosta de estar confinado, mas eu tenho certeza que se em algum momento, fruto do não ter o que fazer, entre aspas, a pessoa se interessar por uma boa literatura, se interessar pelos assuntos que em sala de aula, porventura, ele não estava se interessando, e reler aquilo que não leu, eu deveria ter, eu acho que ele vai gostar.
que nossas casas sejam barulhentas, tem as crianças, tem os cunhados. A verdade é a seguinte, em algum momento, se essa pessoa conseguir um momento de uma certa privacidade ou compartilhada com seus próprios colegas, se ela descobrir isso, ela não descobriu uma coisa pequena, ela descobriu uma coisa gigantesca. Ela descobriu que ela também pode aprender, mesmo fora do ambiente tipicamente escolar. Ela consegue aprender que ela consegue aprender. Ela começa a explorar uma coisa da natureza humana que é belíssima, que é a capacidade de aprender. Aprender a aprender. À medida que cada um de nós desenvolve uma consciência mais ampla acerca de si mesmo, como aprende, você está no ápice. Não é o que ele aprendeu. O que mede um bom aprendiz é se ao longo de ter aprendido algo, ele aumentou a percepção de como que ele aprende. Se ele assim o fizer, ele está preparado para o futuro, porque ele será alguém preparado para educar, ou para ensinar, ou para aprender continuamente ao longo de toda a vida. Este é o que mais se espera de característica de um profissional dos próximos tempos, ou de um cidadão feliz dos próximos anos. Exato, de uma forma disruptiva, de uma forma personalizada. É quando a gente quebra esse paradigma de achar que só se aprende se estiver na escola, entre quatro paredes, com um professor falando, nós não vamos avançar, porque não é assim que se aprende. Muito pelo contrário, é assim que se desaprende. Eu falo que o aprendizado, ele não depende dessas quatro paredes. E aí a Sui colocou, esse entendimento favorece muito, ela completou aqui, a inclusão de crianças especiais, onde a escola é mais um lugar onde se aprende, é isso mesmo, e todos devem estar nesse ambiente e sim aprendendo, exato. E acho que separar também, eu acho que é essa que vem sendo a discussão também, a educação em casa, que é uma continuidade que a escola está fazendo chegar até em casa, e que os pais estão se colocando nessa posição agora, eu acho que é importante a gente separar, né? A família que está com essa criança é a família que está com essa criança, proporcionando formas de que ela aprenda em casa. Mas, assim, a gente vê muitas angústias das famílias, né, das crianças, falando, mas eu não sei fazer como o professor faz, e não vai saber mesmo. É para isso que a gente tem faculdade de pedagogia, por exemplo. Não é? Percepção. A gente tem que ter essa calma, porque os processos são muito rápidos, eles embutem muitas emocionalidades. Isso. Às vezes confundem quais são os espaços, né? A gente está falando do espaço escola, mas a gente podia falar do espaço religião. Religião, ela foi feita para dar, porque as pessoas acreditam em algo, quem acredita em algo, para dar um conforto espiritual. Isso é muito bom, com ou sem pandemia. Agora, se eu quero uma orientação de como que eu posso me comportar para salvaguardar a minha vida, salvaguardar a vida dos que estão próximos de mim, eu não vou perguntar para o pastor, para o padre ou para o bispo. Eu pergunto para a ciência. Portanto, o espaço de decisão sobre como é melhor coletivamente nos comportarmos é um espaço restrito ao conhecimento da medicina, ao conhecimento da ciência. Pode errar? Pode. Mas, antes de tudo, a coisa mais interessante, que não é somente o erro e o acerto, é o método. O método é que permite que, se eu errar, eu tiro ensinamentos do erro e acerto da vez seguinte. O que é completamente diferente de eu ir. Aí sim, não estou me referindo a ir ou se aconselhar ou se sentir-se bem num ambiente religioso. Isso é absolutamente natural, faz parte da formação humana para aqueles que têm esta ou aquela fé. Mas é um espaço de conforto espiritual. Eu não posso transformar uma coisa naquilo que não é. O espaço do conforto espiritual é para o conforto espiritual. Mas quando eu quero saber qual é a melhor orientação para que eu consiga sobreviver a uma crise como a atual e possa fazer um bem àqueles que estão próximos de mim, eu vou me aconselhar na ciência, na medicina. E isso é central. A mesma coisa que nós estamos dizendo da própria escola. Quando a gente diz que, eventualmente, um aluno que, fruto desse período, comece a descobrir que pode aprender sozinho, isso não é uma guerra à escola. Pelo contrário, alguém que começa a aprender sozinho, emancipar-se, saberá tirar proveito das chamadas
aulas tradicionais, ou dos professores tradicionais, ou do ambiente escolar tradicional, com muito mais profundidade. Não é uma contraposição. Curiosamente, o livro moderno ele foi descoberto, introduzido, inovado, Gutenberg, em 1453. E logo em seguida, a quantidade de obras acessíveis era enorme. A primeira foi a Bíblia, depois Aristóteles, Platão. E, na época, há textos maravilhosos dizendo assim, quem é que vai querer ir para a aula agora que tem livro? O livro, ele assim, é muito mais perfeito. O livro foi feito com cuidado, com esmero. Portanto, o livro ele não tem erros, diziam alguns textos. O professor, por melhor que seja, improvisa, eventualmente, ele erra. Bom, esses textos ficaram para a história, porque não teve nenhum conflito estabelecido no século XVI, XVII, entre entre professor e livro. Professor e livro são coisas que se integraram. Portanto, hoje em dia, o fato das pessoas das mais variadas idades, com os mais variados propósitos, começarem a perceber que o mundo digital é um mundo que lhe permite uma aprendizagem que ele não havia percebido antes, não fazem exatamente serem guerreiros contra a escola ou que menosprezam e pisam em professores. De jeito nenhum. Pelo contrário, há uma enorme coerência. Por sinal, o máximo que o professor pode querer na vida é emancipar seus alunos. Se ele puder com a participação do próprio aluno no processo de emancipação, qualquer professor que seja tolerante e feliz, ele vai ficar muito contente com isso. Ai, professor, eu não sei se eu te escuto, se eu leio as perguntas, se eu fico babando. E aí a gente se pá, eu fiquei aqui, o que eu ia falar mesmo agora? Eu tô aqui babando. Hã? Tô brincando, não me deixa constrangido. Ai, professor. Eu que fiquei agora eu me perdi aqui te ouvindo e fala da educação emancipatória, me lembra muito nas fontes que eu bebi, que foi de Paulo Freire. Eu falo muito isso, cada um, e eu vejo um desespero. Teve uma amiga minha que é mãe de uma criança de 9 anos, desesperada, e porque ela não conseguia ensinar o filho dela, porque ela estava... Eu falei, olha, a primeira coisa, né, cuidar da saúde sua, emocional e a dele, fazer o que é possível com ele em casa, e conversar, abrir um diálogo maior ainda com a escola, para ver quais são os caminhos. A professora Reninda colocou aqui, pais e mães são professores natos, e a gente somos mesmos, todos nós somos, na verdade, temos esse DNA de querer aprender, porque eu falo antes de querer ensinar, nós não ensinamos nada a ninguém. Nós os motivamos a encontrar os caminhos nós apenas estimulamos a aprendizagem. Porque a aprendizagem é algo muito interno e muito individual. Eu aprendo porque gosto, eu aprendo porque vejo sentido. Por isso que quando a gente fala de um aprendizado cada vez mais personalizado, é o caminho que nós temos para conseguir avançar. Tem uma pessoa, o Bruno Torquato do Rio, perguntou o seguinte... Hoje estamos full time consumindo internet, seja na comunicação, nos estudos e agora com o trabalho para quem está tentando se adaptar. Qual a opinião do professor a respeito do uso massivo dessa ferramenta? Bruno, me parece o seguinte, há coisas na vida que a gente pode perguntar quais seriam as consequências, e há outras que a gente pode perguntar quais podem ser os bons usos de algo que é inexorável. Você é mais novo, Bruno, mas eu que vivi a década de 70, que é o período que massifica as televisões, vários senhores e senhoras bem intencionadas que diziam assim, agora com essas televisões vai acabar a conversa na calçada, nas pracinhas, que todo mundo só vai querer ficar vendo novela. Veja, não é que essas pessoas não tivessem algum nível de razão, mas a televisão foi sendo incorporada, as pessoas viram novelas, as pessoas gostaram, deixaram de gostar. Gradativamente as pessoas também voltaram para as calçadas, algumas pessoas foram para a pracinha. A televisão começou a fazer parte integrante do dia a dia de todos nós. Hoje você praticamente não vê mais ninguém brigando com a televisão, até porque as pessoas estão brigando com o laptop, brigando com o celular. É claro que me ofende, e eu imagino que seja parte dessa pergunta do Bruno, que eu, às vezes, em alguns bares, eu vejo 4, 5, 6 jovens numa mesa,
todos eles, ao invés de estar desfrutando da boa conversa, que seria o mais desejável, estão seis de cabeça baixa, ligados no seu celular, trocando mensagem, às vezes com as próprias pessoas que estão na mesa. Mas eu acho, de novo, tolerância. Eu acho que isso ainda é o chamado brinquedo novo. Né? Quer dizer, de alguma forma, nós estamos muito semelhantes àqueles na década de 70, que a televisão acabava de ser colorida, ela era ultra atraente, as pessoas praticamente deixaram de sair de casa para ficar vendo novela o dia inteiro. E depois isso foi incorporado sem nenhum prejuízo para a civilização que diga que hoje vamos queimar televisões ou quebrar os tubos nas paredes. Não, acho que não. Eu acho que assim, há uma transformação digital em curso, mesmo que eu perceba que ela traz alguns malefícios, como esse que eu me referi, das pessoas estarem todas numa mesa, exemplo, a oportunidade da boa conversa, para estar todo mundo de cabeça baixa olhando para o celular, mas isso passa. O que vai ficar é a oportunidade que nós temos das pessoas se conectarem e terem acesso de forma normal. Vejam, há uma no Brasil muito interessante, uma estatística, uma base confiável, que é baseada em casais que foram casar em cartório, portanto, eles estão fisicamente no cartório. Mais da metade dos casais que casaram em cartório registraram que se conheceram na internet. Claro que o conhecimento foi além da internet. Depois eles conheceram, namoraram e casaram. Veja, vamos entender o que é essa sociedade. Nós tínhamos uma sociedade, há algumas décadas, que era baseada em onde eu conheço as pessoas? No meu bairro. Aonde que eu vou encontrá-las? Na pracinha, na rua. Aonde que eu vou encontrá-las? Na escola, no clube do bairro, no bar do bairro. O que era bom também. Só que o mundo mudou. Hoje, as oportunidades, os conhecimentos, elas transcenderam os espaços físicos. Nós vivemos um momento em que a flexibilidade espacial e temporal é absoluta. Você pode namorar alguém da Dinamarca, ou deixa eu colocar um país cujo fuso horário seja mais confuso, a própria China, que dá ordem de 12 horas, vai ter um problema grave, porque enquanto um dorme, o outro deixa de dormir também. Né? Mas, do ponto de vista civilizatório, eu prefiro ter a oportunidade, ter acessibilidade a conhecimentos e a pessoas que eu não teria antes. O excessivo, é importante perguntar uso excessivo a partir de quem? Os alunos, e cada vez mais, especialmente no Fundamental 1, você vê meninos e meninas, crianças, dizendo assim, professora, eu não sei se eu sei esse assunto, eu não sei se eu não sei. Acho que deu uma falha. Aí, voltou. Essa criança diz para a professora, eu sei selecionar informações, eu sei juntá-las, eu sei gerar um produto final que responde a uma indagação que a senhora me faça. Embora essa criança deve achar outra maneira de falar isso, eu não tenha decorado exatamente quais são os afluentes do rio esquerdo do Amazonas, né? Mas eu sei entender como que é o fluxo de uma região chuvosa, tropical, onde eu tenho águas abundantes, onde eu tenho rios subterrâneos que vão irrigar um outro ecossistema, em homenagem a Campo Grande, aí, um ecossistema formado pelo Pantanal, que, por sua vez, se conecta de alguma forma via um outro ecossistema, que são os aquíferos espalhados, como na região de São Paulo, Paraná. Em suma, o que nós queremos de uma criança, e ela tem acesso a esse nível de informação, porque a informação passa a ser abundante, passa a ser instantânea e passa a ser basicamente complexos. Se nós formássemos pessoas para o século XX, a educação como estava bem, porque ela ensinava conteúdo, ensinava procedimentos e técnicas. E a pessoa tinha uma previsibilidade de qual seria a profissão que ela ia se dedicar. Bruno, o que acontece no nosso mundo que se avizinha com uma rapidez enorme? Em certo sentido, é um futuro que já chegou. O tipo de desafio que um profissional vai ter daqui por diante, ou um cidadão para ser feliz, difere muito. É muito menos associado à memorização, muito menos a conteúdo,
muito mais em termos de postura, de atitude, de comportamento e de não ter medo de enfrentar desafios. Portanto, ainda que, retomando uma outra questão do confinamento e, eventualmente, algum prejuízo de conteúdo que tenha nesse período, estou colocando a palavra se um eventual pequeno prejuízo de conteúdo ocorrer em função dos alunos não terem ido à aula, se esse pequeno prejuízo for compensado de forma abundante por um ganho em termos de lidar com tecnologias digitais de uma forma produtiva e não só passiva. Vejam, eu não estou me referindo a alguém que vai ficar só mandando WhatsApp para cima e para baixo, mas alguém que explora essas ferramentas no sentido de ter acesso à informação, saber curar, saber coletar, saber selecionar essas informações e dar respostas para suas próprias indagações. Se isso for minimamente encaminhado, qualquer eventual prejuízo de um conteúdo que não foi ministrado, ele é muito rapidamente superado em seguida. Essa é a minha opinião. Ótimo, que maravilha, professora. Eu sempre falo, né? Eu falo para as minhas alunas da pedagogia, entre senso comum e ciência, fiquem com a ciência. Fiquem com aqueles profissionais da saúde, no caso da pandemia, que vão falar sobre isso com propriedade. E aqui a gente rende as nossas homenagens a todos os profissionais da saúde, não só o médico enfermeiro, mas o maqueiro, o motorista da ambulância, todas essas pessoas que precisam estar aí nas ruas por nós. Eu tenho uma irmã enfermeira, a gente sabe a agonia que é ter uma pessoa da área da saúde enfurnada num ambiente tão contaminado, mas que, como ela disse para mim, ela falou assim para mim, mana, eu fiz um juramento na minha formatura e eu não posso quebrar. Que eu falei para ela, teve um dia de muita angústia, eu falei, mas você tem certeza que hoje você tem que fazer esse plantão nessa UPA? Ela falou, eu fiz um juramento, eu vou fazer o plantão nessa UPA. Então, assim, nossos mais sinceros agradecimentos a essas pessoas, por isso que a gente fala, se puder, fique em casa, né, Ronaldo? A gente está fazendo a nossa parte para que essas pessoas possam sair e possam aí trabalhar por nós, estarem à disposição, e serviços essenciais também, não só essas pessoas. Eu te agradeço imensamente, Ronaldo, por esse carinho, por esse tempo seu que é tão precioso. Em muitos momentos aqui eu nem sabia o que eu ia te perguntar, de tanto que eu babo quando você fala. Eu preciso fazer inveja, que além de ter o livro que eu ganhei da professora Reni, do professor Pedro, da NECA, ainda tem dedicatória. Então, assim, quando tudo isso passar, mesmo com todas as possibilidades digitais, a gente quer te trazer novamente para o INSEAD, para estar com os nossos estudantes. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de finalização para quem está nos assistindo. Bom, gente, estamos cruzando um período, uma fase que a gente não consegue achar, e provavelmente tenha poucas mesmo, coisas boas que sejam frutos exclusivamente delas. O que eu acho é que é uma pandemia, é um enorme desafio, é um monstro desafio, mas há evidências, há indicações de que nós conseguiremos superá-las. Eu acompanho com bastante atenção, até porque a gente acaba tendo o tempo necessário para ler e acompanhar o que está acontecendo internacionalmente, especialmente. Mesmo países que passaram por dificuldades brutais, creio que até agora, até superiores do Brasil, já dão sinais de uma perspectiva de uma luz no final do túnel. Quer dizer, vamos lembrar que essa crise ela tem um epicentro, um começo dela em Wuhan, na China. E é interessante observar hoje, como forma de consolo, de gerar alguma esperança adiante, que não há mais nenhum enfermo em Wuhan. A China, pelo 12º dia consecutivo, não morre ninguém. Boa parte dos países da Europa que foram muito castigados estão vendo as suas curvas decrescendo de forma acentuada, né? Mesmo Nova York, que está sendo mais recentemente o local mais castigado, as curvas, tanto de número de novos casos como de mortes, diminui de forma substantiva. Eu acho que aqui nós também vamos ter isso. Se nós soubermos nos comportar socialmente, como disse a professora Dani, aqueles que podem ficando em casa e honrando e cumprimentando a todos os demais que estão em serviços essenciais, além daqueles que a professora Dani se referiu, lembrar daqueles que trabalham em supermercados, daqueles que fazem o transporte, daqueles que são os porteiros, todos eles continuaram trabalhando para que
um mínimo de qualidade de vida e possa sobreviver. Nós passaremos por isso. E ao Amém. fim, nós seremos tudo menos a mesma coisa. Não dá. Exatamente. É verdade que a maior parte dos nossos problemas também não estarão resolvidos, mas nós seremos mais fortes.